abaixa e volta a porrada de novo. Pessoal do Serviço de Saúde e capelães tem proteção especial, eles podem portar armas para autodefesa e defesa dos enfermos, tá? Em território neutro, não pode. Mas isso é importante, o país neutro que eles estão é responsável pela segurança deles, tá bom? Então, talvez o país seja obrigado, dependendo de onde eles vão trafegar, seja obrigado a colocar uma escolta com eles ou algo do tipo. Eles não se tornam prisioneiros de guerra, não quer dizer que ele não tem direitos do prisioneiro de guerra. Eles não se tornam prisioneiros de guerra, mas podem ser retidos em benefício dos seus aliados. E aí o que a gente aprende no curso é não só dos seus aliados, mas até do soldado inimigo. Então o médico, o enfermeiro, ele não pode fazer distinção. Tá lá, eu sou um médico brasileiro, feito prisioneiro de guerra lá e estou como prisioneiro de guerra lá no campo de concentração da Esgoslávia. E aí começa a chegar feridos esgoslavianos e o médico foi baixo, não tem médico. Eu, prisioneiro de guerra, inimigo dele, sou obrigado como médico ir lá e tratar os feridos dele. Ele não pode se recusar a esse tipo de tratamento, tá? Porque ele é neutro. Então não tem nacionalidade. Você é médico, você tem que tratar de todos, seja do seu país ou do inimigo. Paraquedista. Oriundos de aeronaves avariadas não podem ser atacados. Então, desde que ele não ataque. Quando ele solta de uma aeronave avariada, ele se equipara ao que? Um náufrago. E se o náufrago saltar do navio e começar com uma arma, aí quando se aproximar alguém ele começar a atirar, deixou de ter a proteção. Mesma coisa paraquedista. Saltou, não está portando arma, é só para se safar do acidente, beleza. Agora, se estiver portando arma e começar a atacar, aí perde a proteção, pode ser atacado, tá? Em atuação de combate pode ser atacado. Prisioneiro de guerra. A rendição não pode ser recusada, inclusive é crime de guerra, tá? É o famoso não dar quartel, é crime de guerra. Quem se rende tem direito ao status de prisioneiro de guerra. Não pode haver distinção no trato médico de prisioneiro de guerra e soldado aliado, aqui ó, como eu falei. Então, não só o médico brasileiro tem que tratar do brasileiro de esgoslaviano, como o médico esgoslaviano tem que tratar do pessoal dele e do brasileiro também. Tá? Não pode ter esse tipo de distinção. Interrogatório. No interrogatório, tudo que pode ser obrigado alguém a falar é nome, posto ou graduação, data de nascimento e número de registro. No interrogatório não pode obrigar ele a falar mais nada, só isso. Isso é que ele é, vamos lá, ele não é obrigado a falar, mas se ele não falar, ele perde alguns direitos do prisioneiro de guerra. Um desses direitos é o quê? Contato com a sua família. Então, um prisioneiro de guerra, a princípio, ele pode mandar cartas para seus familiares, dizendo: estou bem, hoje foi um dia bom. Mas se ele não identificar, ele perde alguns direitos. E é bem razoável, porque como é que eu vou identificar de onde ele é, onde está a família, se eu não sei nome, não sei nada dele? Tá? Então, se ele não fizer isso aqui, ele automaticamente vai perder alguns direitos, porque não vai conseguir exercê-los. A teoria é essa, tá? Tem direito ao tratamento de prisioneiro de guerra, membros das Forças Armadas e outros incorporados. Movimento de resistência, desde que respeitem as condições. Que condições? Comando responsável. Sinal distintivo, aquele pessoal que baixou a manga, por exemplo, que eu falei com vocês. Armas têm que ser carregadas ostensivamente e tem que respeitar o direito internacional de conflitos armados. Esse é o movimento de resistência. O pessoal que acompanha as Forças Armadas, sem dela fazer parte como tripulações de aeronave, então
a guerra, ela envolve, quem entra em guerra é um país, né? Não é uma força armada, é um país. Então, ela envolve um apoio logístico, que quem dá esse apoio logístico não necessariamente é militar. Exemplo, na Segunda Guerra do Iraque, era possível um soldado ir lá na lojinha do McDonald's e comer um Big Mac. Me dá a promoção number one e o cara ia te dar. Por quê? Porque o McDonald's foi para lá. Acredite, senhores, é real, tá? O que eu estou falando é verdade. Tinha um quiosquezinho do McDonald's lá, tá? Esse pessoal que acompanha as Forças Armadas, se cair nas mãos do inimigo, tem direito ao estatuto do prisioneiro de guerra. Porque eles acompanham, embora não sejam militares. Tripulações de aviões, às vezes o avião que vai levar o combatente para a área de combate não é um avião de guerra, é um avião comercial. E essa tripulação desse avião vai ter direito ao tratamento do prisioneiro de guerra. Na Segunda Guerra do Iraque também, a American Airlines transportou os americanos, soldados americanos, para a Arábia Saudita. Tá? E de lá que começou a invasão. Correspondente de guerra e outros. Levante em massa, tem direito ao estatuto de prisioneiro de guerra. E, como falamos, aqueles sobre os quais pairar dúvida. Julgamento e punição. Tem direito a um julgamento com devido processo legal. Ou prisioneiro de guerra. Punições disciplinares são permitidas, mas não podem ultrapassar 30 dias de confinamento. Eu achei isso bem interessante, porque no nosso estatuto dos militares também diz que o máximo que você pode dar de prisão no cara é 30 dias, né? Aí aqui também 30 dias. Comecei a desconfiar que isso aí é um costume internacional, mas papo para show. Vamos lá. Não pode ser alvo de represária. Trabalho. Somente cabos, soldados e marinheiros podem trabalhar. São elementos de execução. Suboficiais e sargento podem supervisionar, e oficiais não podem nem trabalhar nem supervisionar, tá? Tem que ficar no ócio criativo. Prisioneiros de guerra não podem ser punidos criminalmente por tentativa de fuga, mas podem disciplinarmente. Então, o prisioneiro de guerra ele tem direito a fugir, a não ser que durante a fuga ele cometa algum crime. Se capturado, o fugitivo não pode ser punido retroativamente. O que significa isso aqui? Retroativamente. Porque aqui diz, ó, tentativa, mas pode disciplinarmente. Aí, se capturado, o fugitivo não pode ser punido retroativamente. O cara é um prisioneiro de guerra. Ele está lá no campo de prisioneiros de guerra e ele consegue escapar. Ele escapa, volta para a sua força armada. E aí ele combate e, por extrema incompetência, cai de novo como prisioneiro de guerra. Ele, porra, você aqui de novo, mas tu fugiu daquela vez, né? Não pode puni-lo pela outra vez. Tá bom? É o mesmo princípio também do espião. É interessante isso, né? O espião, o cara estava praticando espionagem lá no país. Então o cara é um militar que, roupa paisana, etc., pessoal de operações especiais, né? Roupa paisana, está fazendo espionagem. Aí ele chega, descobrem ele, mas ele não é capturado. Foge para o país dele, já bota o uniforme, armamento ostensivo e passa a ser combatente. Cai como prisioneiro de guerra. Ele pode ser punido como espião? Não. Não pode. Tá bom? Não pode. Se tiver causado ferimento ou morte, pode ser punido criminalmente em ambos os casos. Ou seja, se ele fugir ou se ele for recapturado. Aí pode, tanto retroativamente quanto disciplinarmente. Então, durante a fuga, causou ferimento ou morte a alguém, aí ele pode ser punido, nos dois casos. Detenção temporária de prisioneiros de guerra, internos civis e outras pessoas a bordo de navios de guerra. Em regra é proibido, mas comporta exceções. Temporariamente você pode ter o pessoal lá, quando resgatado de naufrágio, transporte de unidade de terra, de uma unidade de terra a outra. Se for melhor para ele, às vezes a situação em terra está pior, então ele pode permanecer se for melhor para ele. Pessoas internadas, civis, inimigos, podem ser internados se a segurança exigir. Então, civis só se a segurança exigir. Civis
condenados por crimes em territórios ocupados, e deslocamentos civis podem ser realizados se as condições de segurança exigirem. Tá? Emblemas humanitários. Estamos acabando, senhores. Esses aqui são os emblemas para identificar pessoal médico e religioso. Tá? Esses emblemas aqui tem até um histórico interessante, né? Esse aqui foi o primeiro, aí o islâmico se recusou a usar esse aqui, ou esse aqui não pareceu politicamente correto por causa das cruzadas, e aí se adotou esse, e aí o israelense, o judeu, né, falou, pô, mas eu não quero usar nenhum nem outro, porque eu também tenho um conflito religioso, e aí inventaram mais um. Hoje em dia tem uma tendência a eles usarem mais esse aqui, inclusive na última missão que eu fui, tinha bastante gente usando esse aqui, mas a maioria usa esse aqui mesmo, principalmente nos países cristãos, né? Bombardeiros de forças navais, aeronavais e figuras navais, construções sagradas, hospitais, prédios culturais. Isso aqui é a marca que eles carregam, tá? Para identificar. Zonas sanitárias. Significa prisoner of war ou prisioneiro de guerra. Internados civis e campos de internação. Objetos culturais. Geralmente esse aqui é para prédio e esse aqui para os objetos. Tá? Então os prédios ostentam esse símbolo e os objetos culturais, como por exemplo uma estátua, esse símbolo. O de baixo. Um uso diferenciado desse pro Jaya, porque são culturais, né? Então, em geral, o que se usa, você diz esse e O Jaya. Tu é que não é cultural, prédios culturais. aqui. Tu também não é ali, né? É, acho que não tem diferença não. Acho que é só nomenclatura mesmo. Porque existem outras formas também de você acusar que aquilo é um bem cultural. Isso não precisa ser só os símbolos. As partes podem até, através de tratados, adotar outros símbolos. Tá? Isso aqui, ó. Forças perigosas, defesa civil. Bandeira branca. Perfídia. Não ostentação de símbolo. Permanece a proteção. Ou seja, se eu souber que aquilo é um bem cultural, mas ele não está com símbolo, mesmo assim eu não posso atacar. Eu não posso atacar um prédio que eu sei que é cultural, alegando que ele não estava usando o símbolo. Não pode. Você sabia ou pelo menos deveria saber. Exemplo, alguém precisa botar um símbolo na Torre Eiffel para alguém saber que era um bem cultural e que não pode ser atacado? Não precisa. Então é muito evidente. Outros sinais, sinais rádios, visuais, identificação eletrônica e os beligerantes podem também convencionar. Estratagema e perfídia. Estratagema ele é autorizado. Perfídia é quando você usa alguma norma do direito internacional sobre os forças armados para obter uma vantagem. E aí essa vantagem se torna ilícita. Exemplo, você levantar a bandeira branca só para o inimigo abaixar a sua cautela e aí você atacar enquanto você está ostentando a bandeira branca. Não pode. Tá? Isso é perfídia. Agora, estratagema. Se eu camuflar um carro de combate, isso pode ser um estratagema. Então, despistamento. Camuflagem, simulação, ataques fictícios, no caso de demonstração anfíbia. Informações falsas, quando eu divulgo informações falsas, o americano sabia que o Havaí ia ser atacado, que Pearl Harbor ia ser atacado. Como que eles sabiam? Eles estavam trafegando mensagem e tinha uma palavra que eles não sabiam que se era Pearl Harbor. Aí o que eles fizeram? Eles já tinham identificado quase tudo, eles capturaram aquela máquina Enigma, já tinham decifrado quase tudo, mas uma palavra lá eles estavam desconfiados que era Pearl Harbor, mas eles não tinham certeza. E aí eles lançam o seguinte estratagema, eles lançam uma informação propositalmente para ser capturada
pelos japoneses, dizendo assim: nós estamos, Pearl Harbor, mas era mentira, Pearl Harbor está... Foi Midway. Hã? Foi Pearl Harbor, foi Midway. Foi Midway? Está para ficar sem água. E aí o japonês pega aquilo e retransmite falando: ó, o local Zemps está para ficar sem água. Aí ele: opa, então Zemps realmente é Midway. É Midway, né? Foi Midway? Tá? Já foi no meio do combate. No meio do combate. Então, isso é um estratagema, isso é autorizado, tá? Etc. Bem, filho, me diz que de respeito à boa-fé do Dico, tá? Exemplo: utilizar bandeira de trégua, simular estar fora de combate para pegar o inimigo, utilizar inapropriadamente símbolos de proteção, utilizar locais proibidos como base de combate, botar uma base de combate dentro do hospital, propositalmente, usar bandeira de países neutros, simular emergência utilizando dica. Medidas de despistamento proibidas: simular a condição de civil. Combatente tem que estar uniformizado, tá? No mínimo, uniformizado. Civis não pode participar do combate, mas há exceções, a gente já falou: levante em massa, resistência, etc. Espiões não são protegidos pelo DI, mas não têm status de prisioneiro de guerra, tá? Então espião não pode ser considerado prisioneiro de guerra. Artigo 366, Código Penal Militar: 20 anos ou morte. É o que está previsto no Brasil. E o caso do pessoal de operações especiais? É o que eu falei. Se tiver ostentando seu uniforme e armamento, não tem problema nenhum, não vai ser considerado espiões. Mas se tiver sem uniforme, espião. E aí não tem direito ao estatuto de prisioneiro de guerra, tá bom? Ou símbolo distintivo, né? Espião que volta às suas forças armadas e é capturado como combatente posterior não pode ser punido retroativamente, ou seja, ele não pode ser julgado por espionagem. Ou seja, o cara da Operações Especiais estava fazendo espionagem, se viu aqui coletando informação, fugiu para a Força Armada dele, agora voltou uniformizado como combatente, se ele for capturado de novo: ah, você espionou lá atrás. Não, agora já era, passou. Não pode ser julgado. No mar pode-se usar sinais do inimigo, mas antes de entrar em combate tem que arborar seu pavilhão nacional. É aquilo que a gente conversou, tá? Mesmo princípio do cara da resistência. Pode usar o uniforme inimigo para fuga, mas não para combate. Perde o status de prisioneiro de guerra. Pode simular avaria ou emergência sem utilizar os símbolos do dia, mas a força adversa não é obrigada a cessar o ataque. Ou seja, atingiu o navio, viu que o navio está mal, eu posso atingir até destruir e afundar de vez. Não, agora deixa, não está fora de combate. Não, eu quero destruir completamente e afundar, posso continuar atacando. Aí é do combate, né? Regras de engajamento. Regras de engajamentos, elas respeitam o DICA, mas elas não têm um relacionamento muito estrito ao DICA. É uma forma de você cumprir o DICA e a missão, tá? Então ela conjuga o DICA, ela tem que respeitar o DICA, mas ela é visada mais, ela é voltada mais para a missão, para o cumprimento da missão. Então estabelece normas de conduta operativa, que o americano chama de do and don't. Ó, não fale parte do DICA, mas sim da lei doméstica do país beligerante. Visa adequar o nível operacional e tático ao nível político e estratégico. Inclusive, o previsto é que as regras de engajamento passem pelo âmbito político. Existem fatores internos e externos de natureza política, diplomática, jurídica e militares que têm que ser considerados nas regras de engajamento, tá? Elementos fundamentais: orientar o emprego do poder militar em consonância com o poder político.
Por isso que ela passa pelo poder político antes da aprovação. Os militares escrevem e mandam para aprovação do poder político, no caso, o presidente da República. O presidente vai falar, ok, tá bom, não muda isso aqui, e aí depois vai colocar para vigorar. Regular e controlar o uso da força na transição entre a paz e conflito armado e durante o conflito. Então, tanto a transição da paz para a guerra, quanto durante o conflito, quanto da guerra para a paz. Essa é a intenção das regras de engajamento. Assegurar o cumprimento da missão, ou seja, ela não é para... Por isso que ela se relaciona com dica, mas ela não é 100% dica, porque ela quer assegurar o cumprimento da missão. Garantir a eficácia da lei, deve respeitar o dica e a legislação doméstica, tá vendo? Respeita os dois. Responsabilidades. Elaborada pelo nível operacional estratégico e referendada pelo poder político. O poder político tem que referendar. São dinâmicas e pode sofrer alteração durante o conflito. Então, durante o conflito, elas podem ser mudadas dependendo se a situação mudar. De repente, a gente se depara com terrorismo, alguma coisa, a gente tem que mudar regras de engajamento. Deve ser traduzida e treinada por todos os níveis envolvidos no conflito. Tá bom? Senhores, dúvidas?